Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Caros ouvintes internautas, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de comunicação espírita, em parceria com a Associação Médico Espírita de Alagoas, apresenta um programa Saúde e Espiritualidade. Uma abordagem sobre as doenças e seus reflexos no corpo e na alma. Sejam todos bem-vindos. Olá, amigos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Saúde e Espiritualidade. Esse nosso programa aqui é uma promoção do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita e é uma realização da AME Alagoas, Associação Médico Espírita de Alagoas. Meu nome é Márcia Corsino, eu sou vice-presidente da AME Alagoas. Estou aqui para apresentar para vocês mais um programa inédito. Hoje é o dia 3 de junho de 2024. E hoje nós iremos receber um nosso palestrante já muito conhecido de todos nós, que é o Dr. Ricardo Santos, que vai nos falar sobre o tema Deus, as religiões e a ciência. Eu queria, antes de passar a palavra para o Dr. Ricardo, lembrar que o nosso programa é transmitido por diversos canais, entre eles a Web Rádio Deus Conosco, a Web Rádio Fraternidade, Rádio e TV Rede Amigo Espírita, lá de Jesus de Goiânia, pelo YouTube da AME Alagoas, o YouTube da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, em Maceió, Web Rádio Estação da Luz e TV IDEAC. O nosso palestrante de hoje, que é também o nosso presidente, né, da nossa AME Alagoas, Dr. Ricardo Santos, é médico cardiologista, diretor do Lar São Domingos, palestrante espírita, coautor de alguns livros e um palestrante muito querido no nosso meio. Bem-vindo, Ricardo. Um abraço a você, Márcia, um abraço a todos os amigos que acompanham o nosso programa Saúde e Espiritualidade. Estamos hoje dando continuidade aqui à nossa programação, trazendo esse assunto Deus, as religiões e a ciência. Porque entendemos que quando não temos a concepção sobre Deus, a sua existência, como o nosso Criador, o nosso Pai, a vida se torna muito mais penosa para todos nós. Então, vamos refletir sobre isso hoje. Vamos ouvi-lo, então. Então, meus amigos, como eu disse no início, quando nós nos afastamos dessa concepção sobre a existência de Deus, que me parece ser algo
inato, intuitivo, né, para o ser humano, a vida fica muito mais penosa, as dificuldades pesam muito mais na nossa economia, né, na nossa existência, e nós nos tornamos muito mais amargos, né, na nossa existência. Isso pode acontecer, por exemplo, nos momentos terminais da nossa vida, quando nós queremos questionar sobre a existência de algo mais e temos esse vazio interior. Porque ao não termos condição de conceber a existência de Deus, também não concebemos a existência da imortalidade da alma, da vida espiritual, né? Da continuidade da vida, das leis morais, né? E dentro desse contexto, as próprias leis morais, não sendo algo concreto na natureza, faz com que nós não tenhamos nenhuma necessidade de termos reservas morais para enfrentarmos determinadas coisas, como é a questão, por exemplo, da renúncia, do revide, né? E de tantas outras coisas. E quando a vida nos parece insuportável, nada mais seria natural do que solicitarmos o nosso próprio extermínio pelo suicídio, já que temos o nada como perspectiva. Então, nós vamos refletir sobre essas questões que envolvem a existência humana e vamos, então, analisar como é que o homem tem concebido a existência de Deus ao longo da sua própria evolução aqui na superfície do planeta. Então, nós vamos aqui compartilhar um material que nós trouxemos, né, que fala exatamente sobre essa questão. Joana de Ângeles, né, diante da grandeza do universo, da complexidade do universo, da utilidade das coisas, da própria organização do universo, do micro ao macrocosmo, a própria complexidade das estruturas biológicas, a existência do ser humano com a sua racionalidade, com a sua consciência, lidando com as leis morais, quer queira ou não, né? Então, nos parece que tudo está organizado com vistas a um grande objetivo, né? A gente vai ver isso em pormenores. Então, Joana de Ângeles, que é um espírito muito conhecido no meio espírita, que psicografa através de Divaldo Pereira Franco, ela fala o seguinte, que é impossível conhecer e amar a Deus sem conhecer a sua criação. E o conhecimento da criação, por incrível que pareça, é um dos grandes, se não o principal objetivo da ciência. Da ciência. Então, para nós, à medida que a ciência amplia o seu cabedal de conhecimentos, naturalmente ela vai se aproximando da comprovação da existência de Deus. É isso que nós vamos ver, como é que isso se dá, né? Então, nós que acreditamos em Deus, e assim o faz a maior parte da humanidade, mais de 90% da humanidade, tem de alguma forma, alguma crença na existência de Deus, mas poucos sabem, conhecem ou refletem sobre como é esse Deus, qual a sua dimensão, quais os seus atributos. Parecem coisas assim, não, né, assim, meio empíricas, meio intuitivas, mas isso é muito importante, muito real, para que possamos dar consistência à nossa própria existência, né? Então, o que é que aconteceu com o homem dentro do processo evolutivo? Como é que ele concebeu a existência de Deus? Os estudos da antropologia, da arqueologia, e da própria sociologia, em todos os seus fundamentos, declaram algo muito interessante. Não existiu nenhuma civilização, nenhum povo, por mais primitivo que fosse, que não tivesse, pelo menos, rudimentos da concepção da existência
de um ser superior, que criou o mundo, que é responsável pelos fenômenos do mundo, né? E que muitas vezes era temido, né? Muitas vezes esse ser era desconhecido e a eles se ofereciam, se faziam as oferendas como que para abrandar a ira desse Deus e tal, movidos por um medo, mas na verdade havia um desconhecimento profundo sobre a natureza desse Deus, embora a intuição da sua existência estivesse naturalmente presente na mente das pessoas, né? Então, o que é que a história nos diz? É que nas épocas mais primitivas, amedrontado com os acontecimentos cosmológicos, né, os fenômenos da natureza, o homem naturalmente passou a adorar os fenômenos da natureza, como o trovão, o relâmpago, os vulcões, né, as tempestades, as cachoeiras, como sendo o próprio Deus, né? Eles não tinham explicação para esses fenômenos que os amedrontavam. Então, dentro desse contexto, eles derivaram para vários tipos de crenças, como a litolatria, adoravam montanhas, né? Adoravam cachoeiras, plantas, florestas, animais. Sabemos que a tradição histórica nos mostra várias civilizações tendo animais como deuses, né? No entanto, uma coisa bem interessante acontecia simultaneamente, que é a existência da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade humana, biológica, orgânica, porque ela se deve à existência de estruturas na intimidade do cérebro que nos permitem fazer um contato com o plano espiritual. Então, desde que o homem começou a pensar, a raciocinar de forma contínua, e ele já começou a manter um contato com o plano espiritual, a manter um intercâmbio de comunicação, a ver espíritos, a ver os antepassados, e a ver espíritos do bem e do mal, e ele começou a confundir esses espíritos como sendo deuses, divindades. Normalmente existiam determinadas pessoas nas comunidades primitivas, como existem até hoje, dotadas dessa mediunidade mais ostensiva, que eram considerados sacerdotes, feiticeiros, magos, né? Pitons, pitonisas, de determinados oráculos, ou mesmo dentro das tribos, a pagelança, né? Aqueles seres dotados dessa capacidade mais ostensiva, mantinham um intercâmbio com esses espíritos, recebiam orientações, sugestões, né? Eram encaminhados na busca de tratamentos para as enfermidades, como a buscar ervas, folhas, né? Que eram utilizadas e tal, e também para caça, para guerra, para agricultura, quando isso era possível. Então, esses seres faziam parte do cotidiano dessas civilizações primitivas e eram considerados deuses. E aí, naturalmente, surge o politeísmo. Tudo dentro dessa miscigenação de modos de crenças em Deus. E eles sempre adoravam os deuses e repassavam, evidentemente, dentro das suas concepções, a imagem desses deuses como sendo humanos, né? Então, havia um antropomorfismo nos deuses do politeísmo, mesmo quando se chegou à concepção do Deus único, que já foi um grande avanço intelecto-moral da humanidade, chegar a conceber a existência de um Deus único, um ser supremo, que comandava até os outros deuses em menor grau de importância, né? Então, a concepção do Deus único foi um grande avanço, que se instalou lá no interior, lá no Egito, na civilização egípcia, foi trazida para o Ocidente por Pitágoras, por Moisés também, e na tradição judaica nós temos aqui no Ocidente o único povo com a concepção do Deus único, né? E foi um dos motivos pelos quais, já que representava um avanço intelecto-moral da humanidade, pelos quais Jesus escolheu a nação judaica
para reencarnar, né? Porque Deus realmente é único. Nós não podemos conceber vários deuses, nem mais de um Deus com poderes infinitos, porque haveria um desequilíbrio no equilíbrio que tem o universo, né? Então, o antropomorfismo marca a existência, a forma como nós vemos Deus ainda hoje em grande número das religiões, principalmente aquelas religiões derivadas do judaísmo, do cristianismo, né? Como o islamismo, o judaísmo mesmo, o catolicismo e outras, os evangélicos, que têm essa noção de um Deus único como sendo um ser humanizado, com sentimentos humanos, de uma forma até humana mesmo, mas que seria um super-homem dotado de poderes infinitos que o homem ainda não tem, né? Que o homem não tem. Então, essa é a visão. Aquele Deus, aquele senhor de barbas, né, que circula aí em todo o universo, que fiscaliza as nossas vidas, que nos castiga, que nos também ameaça com o fogo do inferno. Então, são noções ainda de como é a divindade e de como ela funciona. Como ela funciona, né? Posteriormente, nós vamos ver Jesus nos trazendo uma noção muito mais avançada sobre Deus. Porque o Deus da tradição judaica, além de ser humanizado, tinha sentimentos humanos, era um Deus que se enraivecia, era um Deus que era o Senhor dos exércitos, era um Deus guerreiro, era um Deus que punia, que ameaçava com o fogo do inferno, e, em suma, era um Deus temido, né? Já Jesus nos traz uma noção muito mais avançada e muito mais adequada ao nosso nível evolutivo naquela época, e ele concebe Deus apenas como um pai. Meu pai que está nos céus. Um pai infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente amoroso, infinitamente providencial e principalmente misericordioso. Um pai que nos amava, né, e que cuida da nossa existência, nos encaminhando no processo evolutivo com o maior carinho, com a maior atenção. Esse é o Deus que Jesus nos trouxe, né? Manteve-se essa tradição do antropomorfismo de Deus e do Deus da tradição judaica nas hóstias do catolicismo, também dentro dos protestantes, dos evangélicos e dos islamitas, e também em várias outras tradições religiosas existe essa concepção desse Deus humanizado, né? E que se importa demais com as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos conflitos do dia a dia. E aí é quando chega a doutrina espírita, há cerca de 160 e poucos anos, e a doutrina espírita nos traz uma concepção de Deus que é bastante assim desafiadora, né? Porque Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, que é um livro que contém toda a doutrina espírita sintetizada em 1019 perguntas, todos os 3 aspectos da doutrina, o científico, o filosófico e o moral, o religioso, estão ali resumidos no Livro dos Espíritos. Na primeira pergunta, Kardec pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Porque quando se pergunta quem, é um pronome pessoal, já dá a resposta. É alguém, é um ser humano, ou semelhante a um ser humano, né? Então, quem é Deus? Então, ele pergunta que é. E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Infinito nos atributos de amor, bondade, justiça, providência, imanência, transcendência e todos esses atributos que nós vamos rapidamente conversar logo mais. Então, é uma pergunta bastante inteligente, porque coloca aos espíritos o que é Deus, no sentido de que eles deem uma resposta que realmente
nos faça compreender como é Deus. Como é, né? Como é Deus. E o interessante é que, ao ser dada essa resposta, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, aqui nós estamos vendo dois atributos de Deus: inteligência suprema e causa de todas as coisas, criador de tudo. Não está definindo como ele é em essência. Como ele é em essência. Mas, ao analisar e estudar os atributos de imanência, transcendência, onisciência e onipotência, está dizendo que ele está presente em todo o universo, que ele sabe de todas as coisas, que ele é a inteligência suprema e a sabedoria infinita. E por ele ser onisciente, ele sabe de tudo. Onipotente, ele pode tudo. Transcendente, ele está em todas as dimensões, né? Transcendente, ele está em todas, e imanente, nele vivemos, nele existimos, como disse o apóstolo Paulo. Então não pode ter uma forma humana. Então nós já chegamos no primeiro raciocínio lógico. Se ele é imanente a todo o universo, ele não pode ter uma forma humana. E como é esse universo de Deus? Aí é outro problema. Por quê? Porque a concepção sobre a natureza do universo começou a se desenvolver há pouco mais de 2000 anos. Por quê? Porque a ideia que nós tínhamos há poucos milênios atrás era que a Terra era plana, era um disco, e que o céu era fixo, firmamento, onde estavam as estrelas, o Sol, para iluminar a Terra e apenas para servir a Terra. E não se sabia nada a respeito do universo em toda a sua extensão, né? Embora Pitágoras e Aristóteles, né, no século VI, no século III a.C., já houvessem concebido, do ponto de vista por dedução filosófica e por análise, né, e até pela matemática também, que a Terra era esférica, essa mudança de paradigma só foi acontecer no século XII depois de Cristo, quando se estabeleceu que a Terra era esférica, primeiro que a Terra era o centro do universo, né, que foi o geocentrismo de Ptolomeu, né, que foi em 150 depois de Cristo, que a Terra era o centro do universo e que os planetas e o Sol e as estrelas giravam em torno da Terra e que a Terra era o centro do universo, né? Então isso evoluiu até que no século XVI, depois de Copérnico e Galileu, principalmente, quando Newton também estudou a gravitação e foram visualizados os astros, o Sol, foram calculados os tamanhos e as distâncias dos planetas, né? E até vislumbraram as galáxias, foi que se mudou essa concepção para que se sentisse que o universo era heliocêntrico, o Sol era o centro do universo, né? Então já foi um avanço bastante intenso a respeito do conhecimento do universo e, com isso, a compreensão sobre o tamanho de Deus também se expandiu. Mas aí vieram os grandes telescópios, né, estudando as galáxias, né? Então, o Hubble e o Gemini chegaram a definir que o universo tinha 100 bilhões de galáxias. Que o nosso sistema solar era apenas uma das estrelas, um dos sistemas de uma grande galáxia, a Via Láctea, que era imensa, incomensurável o seu tamanho. Aí, quando chega o James Webb, recentemente, ele diz, não, tem muito mais galáxias, não tem só 100 bilhões, não. Tem mais de 200 bilhões de galáxias. Aí a coisa começa a complicar. Por quê? Porque, vendo a dimensão do universo, por exemplo, a Terra é um corpúsculo infinitesimal, quase uma poeira cósmica, dentro do nosso próprio sistema solar. O Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. É um grãozinho só, a Terra dentro do sistema solar. O Sol, por sua vez, é
milhões e milhões de vezes menor do que, por exemplo, a estrela Arcturus da nossa Via Láctea, né? E a estrela Arcturus é uma das menores estrelas dentro do contexto de estrelas que existem na Via Láctea. E nessa escala de grandeza, tanto o Sol quanto a Terra desaparecem. Desaparecem. Poeira cósmica. Então, qual é o tamanho de Deus? Essa é a pergunta. A nossa galáxia, para atravessar de uma extremidade à outra, são 100 mil anos-luz. A luz viajando com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Demora 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia. E a nossa galáxia é uma das 200 bilhões de galáxias que tem no nosso universo. Ela se desloca, inclusive, num movimento de expansão do universo, a uma velocidade de 1.800.000 quilômetros por hora a galáxia, carregando o nosso sistema solar, que gira em torno do centro da galáxia, a uma velocidade de 918 mil quilômetros por hora. Com a descoberta desses cálculos, foi se descobrindo que o universo era matemático, ou seja, inteligente, matemático. Então, 200 bilhões de galáxias no nosso universo, só que a concepção se expandiu com os estudos da física quântica, da astronomia e das leis que regem o universo, que o nosso universo é apenas uma das bolhas de universo que existem na criação. Não vamos chamar mais de universo, porque a concepção não é mais de universo, mas é de multiverso, né? Então, seriam bilhões de universos semelhantes ao nosso, com bilhões de galáxias cada um. Então, qual é o tamanho desse Deus? Como é que se controla essa criação? Como é que tudo isso foi formado? Propiciando nessa criação o surgimento de vida e consciência e humanidades. Então, esse raciocínio é feito pela ciência, está de acordo com o que Jesus coloca lá em João: há muitas moradas na casa de meu Pai. E uma outra questão é a questão do Big Bang, que é a principal teoria que explica a origem do nosso universo. É a principal teoria hoje, a partir de cálculos matemáticos, quânticos, do estudo do microcosmo, do macrocosmo, o estudo da astronomia através dos grandes telescópios, mostrando que a Terra já foi o universo, com todos os bilhões de galáxias, já foi uma singularidade que explodiu a partir do surgimento de uma explosão caótica de energia na qual não existia nenhum tipo de partícula. Pouco depois, essa energia foi se condensando, de acordo com a equação de Einstein. Energia se transforma em matéria, foi se condensando e foram surgindo as partículas subatômicas com massa. A menor delas é aquela partícula, o bóson de Higgs, que foi chamada de partículas de Deus, porque ela adquiria diferentes quantidades de massa e passava a constituir diferentes partículas subatômicas se aglutinando, formando as estruturas atômicas, tal qual nós a conhecemos, e a partir daí começaram-se a formar todos os tipos de matéria existente em todas as galáxias, de uma forma inteligente, obedecendo a um plano matematicamente conduzido e hoje estudado pela física, né, que mostra que existem constantes universais imutáveis e eternas que não poderiam ser de outra forma, senão haveria o caos no universo e não teria surgido, por exemplo, a Terra, nem a criação tal qual nós a concebemos. Então, nós não vamos entrar nesses detalhes que são matemáticos e físicos, mas o importante é que existem constantes físicas matematicamente calculadas que determinam tudo no universo material, né? Até o tempo, por exemplo, em que surgiram as partículas, o tempo em que surgiram
em que o universo era do tamanho de uma maçã, como é que ele era, qual era a temperatura que ele tinha, como é que ele se expandiu, e a própria expansão das galáxias hoje ainda é um reflexo dessa criação, né? Então, nós vamos seguir aqui adiante e refletir nessa frase que o próprio Galileu colocou: a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo. Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vai entrando aqui. Aqui é a descoberta dessa partícula, bóson de Higgs, foi chamada a partícula de Deus, porque ela é quem transfere ou faz com que apareça massa nas partículas subatômicas, naquela energia caótica do caos primitivo do Big Bang. Então, essa partícula faz produzir massa de acordo com uma intenção, para surgir este, aquele ou aquele outro produto químico, elemento químico, que vai constituir esta ou aquela molécula, que vai dar origem a esta ou aquela substância, obedecendo a um plano que teria como objetivo a constituição do universo, facultando o surgimento de quê? Da matéria orgânica, da vida biológica e da consciência, da humanidade, dentro de um processo progressivo de evolução, aonde necessariamente é preciso que exista uma força atuante para que haja uma organização progressiva do universo. Por quê? Tudo no universo tende a desorganizar-se, a desintegrar-se, se não existir uma força atuando no sistema. E para que a agregação seja inteligente, essa força tem que ser inteligente, e essa força que envolveu todo o universo teria que ser de uma mente extraordinariamente infinita, que seria Deus. Esse é o Deus da ciência, que fez com que a ciência perguntasse: há uma ordem que governa o universo? Precisamos da hipótese de Deus? Como surgiu o primeiro átomo? Ora, se o átomo é uma estrutura organizada, algo organizou o átomo a partir do caos energético inicial. O que aconteceu no tempo zero do universo? O que foi que atuou ali que determinou a criação do universo? Como pode do caos surgir vida e consciência? Né? Então, aqui esse físico e também teólogo, né, Jean Guitton, e outros físicos quânticos, como Igor e Krishna Bogdanov, que são muito conhecidos, eles colocam assim: como aparece a ordem no universo? Como no caos de partículas surge a ordem? A cosmologia e a teoria quântica roçam o mais fundamental enigma, a existência de Deus como causa e sentido do universo. Então, o universo foi criado com um objetivo. Então, Einstein chega a declarar: a minha religião consiste em humilde admiração pelo espírito superior e ilimitado que se revela nos menores detalhes que podemos observar com nossos espíritos frágeis e duvidosos. Essa convicção num poder raciocinante superior que se revela no universo é a ideia que faço de Deus, inteligência suprema, causa de todas as coisas. A mesma resposta dada pelos Espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos, na questão número 1. Por isso que Kardec coloca que a doutrina espírita caminha par e passo com a ciência. E, em grande parte das vezes, antecipa a própria ciência com as suas revelações sobre aquilo que a ciência irá comprovar mais adiante, né? Aqui, Max Planck, um dos pais da bomba atômica, né, dos pais da física quântica, ele coloca aqui: meus amigos, após minhas pesquisas sobre o átomo, temos que aceitar um espírito consciente, inteligente, atrás do átomo, dessa força. Esse espírito é a origem de toda a matéria. A matéria visível e perecível não é real, mas sim o espírito universal e imortal que é a verdade. Não me envergonho de denominar este Criador misterioso do mesmo modo como foi em todos os antigos povos civilizados da Terra, Deus. Então,
Não é qualquer um que está falando isso, né? Aqui temos Paul Davies, que é doutor em física também, do College de Londres. A matéria não explica a existência da mente. Por que nós, filhos do universo, podemos refletir sobre a natureza do universo? Isso não é um detalhe banal, um subproduto de forças indiferentes e sem objetivo. Nossa existência é intencional. Isso aqui vai de encontro àquela teoria, não, o universo surgiu pelo acaso. Tudo que existe surgiu pelo acaso, se organizou pelo acaso, né? É uma impossibilidade matemática, é uma impossibilidade probabilística e vai contra toda a análise, toda a consistência, todos os estudos e pesquisas que a ciência tem feito até agora, né? Quando principalmente a física de sistemas, né, aonde se coloca que um sistema organizado tem que ser organizado por algo. E se essa organização é inteligente, a causa que organiza tem que ser inteligente. São aforismas e axiomas da ciência. Como também é um axioma, não há efeito sem causa. E se o efeito é inteligente, a causa é também inteligente. Não precisa comprovação, né, disso aí. A questão número 1 do Livro dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como se pode encontrar a prova da existência de Deus? Kardec pergunta também. Num axioma. Axioma é uma verdade que não precisa de comprovação, né? Que é usada na matemática, que é uma ciência exata, que é usada na física também. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada, porque o acaso não existe. Não é nada, o nada não pode criar nada. O nada não pode criar nada. Então, como é que de uma explosão caótica surge um universo organizado do micro ao macrocosmo, possibilitando o surgimento de vida, de consciência, que vai refletir sobre o próprio universo, né? Então, fica aí para que possamos refletir. Agora, aqui tem uma pergunta bem interessante. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Então, o que é Deus em essência? Ninguém sabe ainda. Mas assim como a gente já acreditou que Deus era as forças da natureza, as pedras, as montanhas, e a gente foi mudando essa concepção com a nossa evolução cultural, científica e moral, chegará um tempo em que nós iremos penetrar na intimidade de Deus pela nossa própria evolução científica, cultural e moral. Como disse Jesus: bem-aventurados os puros de espírito que verão a Deus. Nós não somos puros. Somos espíritos na fase humana, cheio de imperfeições, de inseguranças, né, de anomalias, né, de inferioridades que precisamos trabalhar para que a nossa concepção sobre o que é Deus em essência se amplie e nós venhamos a ter vários outros entendimentos a respeito sobre o que é o Criador. Mas já temos condição de saber quais são os atributos de Deus: bondade, providência, onisciência, onipotência, né? Deus único. Porque sem essas propriedades ele não seria Deus e não teria o controle dessa criação tão extraordinária que é o universo. Então, será dado a um dia ao homem compreender o mistério da divindade quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Como disse Jesus lá no Evangelho. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevês pelo pensamento. À medida que ele se eleva acima da matéria, do ponto de vista moral e do ponto de vista também do conhecimento científico. Quanto mais ele conhece o universo, mais ele tem ideia das dimensões, da grandeza, do poder e dos atributos desse Deus, que é o que está acontecendo atualmente
com esse grande desenvolvimento da física, né? Então, inteligência suprema, já coloquei aqui, né? Os atributos de Deus, que já discuti um pouco sobre ele, e essa colocação de que ele é infinitamente sábio, justo, sua essência é o infinito amor. Isto aqui percebe quem penetra no estudo, na análise, na reflexão a respeito das leis morais da vida. A cada um segundo as suas obras, sede perfeitos como perfeito é o Pai, os próprios atributos humanos, que são atributos divinos, que deverão se desenvolver cada vez mais com a nossa evolução moral, e chegaremos àquele ponto em que Jesus coloca: sois deuses, podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais, se tiverdes fé. Fé no sentido de buscarmos a perfeição através da aquisição das virtudes, aonde isso nos levará à plenitude, que é o que uma análise da nossa evolução tem demonstrado, né? Quantos atributos nós já temos hoje com a nossa própria evolução, embora ainda muito discreta, ainda estamos num mundo de provas e expiações, mas quanta coisa o homem já é capaz de realizar, de fazer e de conceber, né? E aqui, para finalizar, uma frase bastante significativa de um grande cientista da humanidade, que é Pasteur, que coloca com muita sabedoria: pouca ciência afasta de Deus. E aqui explica a existência dos materialistas, dos ateus, que têm pouco embasamento científico, que não discutem com conhecimento do causa, acreditam saber de tudo e deduzir tudo e concluir por tudo. Portanto, os próprios ateus se consideram deuses, porque sabem de tudo, inclusive explicam a existência de Deus. E a gente sabe que não é assim, né? Não é desta forma, né? Então, há muita confusão em cima do que os homens fizeram com a crença em Deus e com as religiões. Isso aí é passível de grandes críticas, porque a religião e o conhecimento sobre Deus foi utilizado das formas mais absurdas pela humanidade, levando a um desencanto, principalmente dos cientistas, né? Dos pensadores, dos sábios, mas dos vaidosos intelectualmente, que começaram a analisar o comportamento humano e tiraram conclusões errôneas em cima do comportamento humano, e não em cima da real ou não existência de Deus, né? Então, pouca ciência afasta de Deus, muita a ele conduz. É exatamente esse rápido estudo, esse pequeno esboço que nós fizemos aqui para demonstrar toda essa complexidade do universo, do micro ao macrocosmo, a existência da vida, do DNA, da molécula da vida, do ser vivo e do ser pensante que somos todos nós, das leis morais. Isso tem um objetivo, isso tem uma finalidade, isso obedece a uma programação. Então, existe uma inteligência subjacente ao universo material, né, que o sustenta, que o conduz e que o ampara, né? Esse é Deus, esse é o nosso Pai, que atua através de leis sábias, imutáveis, eternas, infinitamente perfeitas, justas, providenciais e, acima de tudo, misericordiosas, como podem ver aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Então, nós concluímos aqui as nossas colocações. Vamos chamar a nossa querida Márcia para as suas conclusões e responder alguma pergunta, caso exista aí dos nossos assistentes. Acho que a Márcia teve que se ausentar um pouco aí, né? Bom, olha ela aí. Estou aqui. Muito bem, Márcia. Eu estava ouvindo aqui você falar, Ricardo, e uma das coisas que achei mais interessantes foi a da questão da correlação que você fez com a matemática, porque seria uma coisa assim difícil de entender se não houvessem essas leis que se autorregessem, né? Que o universo fosse autorregido, porque as leis que são imutáveis conseguem manter
essa harmonia, essa estabilidade no funcionamento de tudo. E é uma coisa assim muito difícil de se imaginar que não existe uma inteligência por trás de todo esse mecanismo, não é isso? O funcionamento do universo, né, Márcia? Às vezes a gente escuta umas explicações para as coisas que não atendem muito à coerência do raciocínio, né? Uma das coisas que eu tenho analisado e que mostram o quanto Deus é amoroso, o quanto Ele é Pai, o quanto Ele é misericordioso e providencial, é que Ele nunca deixou de assistir a toda a civilização planetária, em todas as épocas, dentro da condição cultural, científica e moral que a própria humanidade apresentava, e mesmo diante daquela forma como eles acreditavam que Deus era. Então, se eu acredito que Deus é uma pessoa que fala, que se comunica, ele se apresenta dessa forma, né? Enquanto para atender aquela necessidade naquele momento. Mas à medida que o homem vai ampliando, ele também vai ali se moldando a maneira de se apresentar à humanidade de acordo com as condições evolutivas e culturais, né, que a humanidade vai adquirindo. Né? Por isso que Joana de Anjos diz que a nossa concepção de Deus cresce com o conhecimento da própria criação. Né? Eu achei isso muito interessante. Então, por exemplo, se eu acredito que Deus é um pássaro que fala, que protege a minha tribo, se eu tenho vidência, se eu tenho aquela paranormalidade, aquela capacidade de ver o plano espiritual, e eu estou ali orando, evocando aquele Deus para ajudar o meu povo, como é que Deus vai se apresentar? Vai se apresentar como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, um Deus do universo? Ou vai se apresentar como um pássaro, tal qual eu conheço, ou tal qual eu concebo? Quando eu estou num oráculo, na antiga Grécia, orando ali humildemente, pedindo ajuda ao deus Apolo, ele se apresenta a pitonisa, lá no oráculo, do jeito que eu concebo, e que a própria pitonisa concebe, e que a própria mitologia grega concebe. Ele aparece como Apolo, do jeito que a gente acha que ele é. Né? E Deus atua através desse Apolo, que para nós espíritas seria um espírito superior, que em nome de Deus atua naquela tarefa de atender aquelas solicitações dentro daquela concepção que existe naquela cultura. Né? Então, esse é um Deus infinitamente amoroso. Né? Divaldo Franco nos conta uma história bem interessante, num dos seus livros autobiográficos, que ele estava na Guatemala fazendo uma palestra numa comunidade indígena antiga que vivia lá, assim como nós temos os nossos quilombolas e tal, os indígenas aqui no Brasil. Então, dentro da cultura deles. E Divaldo faz a palestra, e um dos dirigentes daquela comunidade diz: Divaldo, você agora vai curar os enfermos que estão aqui. Aí Divaldo ficou bastante nervoso, né? Dizia: eu curar, pelo amor de Deus. Aí fez uma prece, fez uma oração, mas aí o sacerdote: não se preocupe não, que o nosso Deus está chegando. É ele que cura. Aí Divaldo disse que viu um pássaro no céu, belíssimo, com uma forma, com um rosto humano. Aquele pássaro faz um voo no céu, pousa ali no meio daquela comunidade e olha para Divaldo e manda ele curar os enfermos. E Divaldo vai lá, faz imposição de mãos e cura. E o dirigente lá, que também era um sacerdote, ele disse: nosso Deus já chegou. Ou seja, estava vendo também. Então, esse é o nosso Deus, é o nosso Pai, que cuida de todos nós, independente do nosso grau de entendimento, de cultura. Né? É como se nós fôssemos ainda crianças, ainda nas mãos de Deus. Então, é isso. Eu trouxe essas reflexões para que a gente pudesse fazer essa análise a respeito do o que é que eu acho, como é que é o meu Deus. Né? Eu sei que Paulo coloca de uma forma bem interessante lá no Novo Testamento: nele vivemos, nele existimos. Então,
Precisamos ter tranquilidade absoluta. Absoluta. E buscarmos a sintonia com esse Deus. E essa sintonia só pode ser acessada através da vivência do amor, do nosso esforço em nos tornarmos seres melhores, com virtudes. Isso é que nos conecta com Deus. Isso é o que faz com que percebamos o que Deus tem para nos dizer. E eu quero trazer uma colocação bem interessante aqui da Madre Teresa. Né? Perguntaram para ela, ela dizia que orava sempre. Aí perguntaram para ela, quando a senhora ora, o que é que a senhora fala para Deus? Ela disse, eu não falo nada. Eu só escuto. Aí ele disse, e o que é que Deus disse para a senhora? Ele não fala nada também, ele só me escuta. Então, essa é a maneira de acessar, que é o amor. O amor é que nos permite essa sintonia com Deus, né? E o próprio estudo, a gente precisa entender, assim como os livros nos trazem as mensagens dos espíritos, nos explicam isso que você já falou, que o nosso entendimento vai se ampliando de acordo com o nosso grau de evolução. Então, como tinha essas situações que você citou lá nos tempos mais antigos, hoje em dia a gente tem que compreender que a gente também ainda não consegue compreender tudo em relação a Deus, porque o nosso grau de entendimento não permite, né? Então, daqui a alguns séculos, quando nós tivermos um grau de evolução maior, aí a gente vai poder ter uma ideia mais ampliada, né? Tem essa pergunta no Livro dos Espíritos, né? Lá desde o tempo de Kardec, nos primeiros ensinamentos sobre o Espiritismo, e eles nos diziam que a gente ainda não tinha condições de compreender o que seria Deus, pelas nossas limitações. Eu gosto sempre também de falar sobre uma reflexão que Newton colocou para os seus pares, né, cientistas lá da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que eram todos materialistas. Estava nascendo o positivismo, o materialismo, e a ciência aderiu logo àquilo ali, porque as concepções da religião a respeito do universo eram profundamente precárias e contra as próprias descobertas da ciência, né? E a igreja perseguia muitos cientistas e condenou alguns até a morte. Mas Newton, embora foi um dos precursores, como Galileu, como Descartes, do pensamento cartesiano, né, baseado na matéria, ele era uma pessoa extremamente devota de Deus. O próprio Descartes também. Ele era devoto de Deus, acreditava em Deus, mas não incluía Deus nas suas pesquisas. Tudo bem. Mas ele vivia assim extremamente indignado com o materialismo, e principalmente dos cientistas, seus pares na universidade, porque eles acreditavam no acaso, né? E Newton, quando juntou a descoberta da gravitação universal, o estudo dos planetas, das órbitas, do Sol, as distâncias, os movimentos, rotação, translação, tudo aquilo, tudo matemático, ele pegou e chamou um engenheiro e construiu um sistema solar dentro de uma sala. Tinha o Sol, tinha Mercúrio, Vênus, Plutão, a Terra, Saturno, tinha a Lua, e foi colocado um mecanismo eletrônico, não sei se é eletrônico ou mecânico, nesse sistema que ele criou, e aquilo era acionado mecanicamente, e todo aquele sistema solar se movimentava em miniatura, tal qual era o sistema solar na Terra. Aí ele chama os cientistas para ver isso que ele tinha feito, essa maquete. Aí, quando eles chegaram lá, ficaram maravilhados com o equilíbrio, né, com os movimentos e com o Sol e tal, aquela questão toda. Aí, Newton, nossa, quem foi a inteligência, quem foi a pessoa que construiu isso aqui tão maravilhosamente desse jeito?
Aí Newton disse, ninguém. Isso aí se fez sozinho. Foi feito pelo acaso. Aí você está brincando? Você quer brincar com a gente? Sei o quê? Ele começou a tirar. Ele disse, ora, se eu falo que isso aqui nasceu sozinho e vocês não querem... E por que vocês dizem que o real, né? O sistema solar real surgiu pelo acaso? Com que raciocínio vocês usam isso? Então, é para ver como a humanidade ainda é, né? Né? Naquela época, mas hoje em dia ainda tem quem acredite, né, Ricardo, que tudo isso proveio do acaso. Tem, que é do acaso, que não tem nada, não tem espírito, não tem vida espiritual, não tem Deus, não tem outras dimensões, e que realmente temos que esperar o nada. Só existe o que tem aqui. Então, isso é uma concepção profundamente complexa de se entender, né? Porque se as coisas existem, elas, se for pelo acaso, o acaso tem que ser inteligente, porque para o acaso criar uma coisa dessa, aí o acaso teria que ser Deus. E olha que eles nem tinham noção. Se Deus não existisse, teria que ser inventado, como diz Divaldo Pereira Franco, né? E eles, naquele tempo, nem tinham ideia ainda dos multiversos, né? Como a gente tem hoje. Dessas dimensões todas. Era um universo só, imagina dessas se leis perfeitas que a ciência só faz descobrir as leis que já existem. E faz isso de forma precária, né? De forma precária. Mas é isso. Vamos concluir por aqui, né, Márcia? E deixar aí tudo que a gente falou para reflexão de cada um. Né? E na próxima semana estaremos de volta, deixando aqui um abraço para todos aqueles que assistiram e vão assistir o nosso programa. Assunto muito interessante, merece ser visto, merece ser replicado, né, repassado para aquelas pessoas que ainda têm essa ideia do acaso, principalmente para essas, tá bom? Muito obrigada, Ricardo, por mais uma palestra, por compartilhar esse conhecimento conosco. Um abraço a todos os internautas que nos acompanharam, que também divulguem a palestra para outras pessoas e até a próxima oportunidade. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, em parceria com a Associação Médico Espírita de Alagoas, apresentaram o programa Saúde e Espiritualidade. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.